Oi, pessoal! Hoje em dia, a gente está cercado de números por todos os lados, né? Mas e aí? Como é que a gente transforma essa montanha de dados em algo que de fato faz sentido? É exatamente isso que vamos ver aqui. Como pegar dados que parecem confusos e contar histórias visuais com eles, de um jeito claro e direto. A verdade é que os dados estão por toda parte. Mas a grande pergunta que fica é: o que eles estão realmente tentando nos dizer? Qual a história que está escondida ali no meio de tantos números? Como é que a gente faz para ouvir essa história? Bom, a resposta para isso é ter as ferramentas certas na mão. Pense nisso como, sei lá, uma caixa de ferramentas visual que a gente vai montar juntos. Cada ferramenta que vamos colocar nessa caixa é um tipo diferente de gráfico, pensado para contar um tipo de história bem específico. Então, vamos lá, abrindo nossa caixa de ferramentas. A primeira que a gente pega é o diagrama de ramos e folhas. Imagina só a situação. Você precisa ter uma ideia geral dos seus dados, mas, ao mesmo tempo, não quer perder nenhum detalhe importante. É para isso que ele serve. E o que é esse tal de diagrama? Olha, pensa nele como um gráfico que consegue te dar o melhor de dois mundos. De um lado, ele mostra o formato geral dos dados, sabe? Onde eles se concentram mais, onde eles estão mais espalhados. Mas a grande sacada dele é que nenhum dado é perdido no processo. Cada númerozinho continua ali, visível. É uma combinação super útil. E a estrutura dele é de uma simplicidade genial. Funciona assim: cada número é quebrado em duas partes. O ramo é o primeiro dígito, que meio que define a categoria, o grupo. Já a folha é o segundo dígito, que mostra cada valor individual dentro daquele grupo. Simples, né? E olha só como isso funciona na prática, usando notas de alunos como exemplo. Se a gente olhar para a linha do ramo 7, as folhas ali são 2, 7 e 9. O que isso quer dizer? Que as notas foram 72, 77 e 79. De uma só vez, a gente consegue ver que a maioria das notas está ali na casa dos 70 e 80, e ao mesmo tempo a gente sabe exatamente quais foram essas notas. É o geral e o detalhe, tudo junto. Fantástico! Beleza, ferramenta número 1 na caixa. Agora vamos para a segunda, que é tipo a mestre dos resumos. Se o ramo e folhas era sobre ver os detalhes, o diagrama de caixa, ou box plot, como é mais conhecido, é sobre ter uma visão geral super poderosa e direta ao ponto. E qual é o superpoder dele? É basicamente pegar um monte de dados, não importa o tamanho, e resumir tudo em apenas 5 números-chave. Imagina ter que analisar o salário de 1.000 pessoas. Com esse gráfico, a gente consegue entender a história principal dessa distribuição de um jeito absurdamente eficiente. Tá, mas que números mágicos são esses? São 5. O valor mínimo, o primeiro quartil, que a gente chama de Q1, a mediana, ou o Q2, o terceiro quartil, o Q3, e, por fim, o valor máximo. É com base nesses 5 pontos que se desenha a famosa caixa com seus bigodes. Para entender de onde vem essa caixinha, a gente precisa entender o que são os quartis. Imagina o seguinte: pega todos os dados, coloca em ordem, do menor para o maior. Agora, divide essa fila de números em 4 partes exatamente iguais. Pronto, os pontos que você usou para cortar são os quartis. E bem no centro de tudo isso está o Q2. Esse é o segundo quartil, mas todo mundo conhece ele pelo apelido, mediana. É o valor que está ali, ó, bem no meio, dividindo os dados em duas metades perfeitas. É o coração da distribuição dos dados. Mas um dos maiores trunfos do diagrama de caixa é a capacidade dele de achar os outliers. Sabe aqueles valores que são o ponto fora da curva? Os números que simplesmente não se encaixam, que são muito mais altos ou mais baixos que todo o resto? Então, esse gráfico é feito para fazer esses caras pularem na nossa frente, mostrando o que tem de esquisito ou incomum nos dados. Certo. Já vimos uma ferramenta para detalhes e uma para resumos. Nossa terceira ferramenta é para um tipo de história bem particular, aquela que se repete, que vive em ciclos. Chegou a vez do gráfico polar, o especialista em padrões cíclicos. Esse aqui não é um gráfico de linha comum, não. Ao invés de ser uma linha reta, ele é todo construído em volta de um círculo. E por quê? Porque ele foi feito para dados que têm um ciclo, que se repetem. Pensa nas estações do ano, nas horas do dia, nos meses. São padrões que sempre voltam para o ponto de partida. E aqui a gente vê a diferença perfeitamente. De um lado, o tempo linear. Pensa numa estrada que só vai para frente. 2024, 2025, 2026, não volta nunca.
Se a gente tentasse usar um gráfico de linha normal para mostrar dados dos meses do ano, ia ficar uma coisa esquisita, com um pulo sem sentido de dezembro de volta para janeiro. Do outro lado, a gente tem a solução, o tempo cíclico, que funciona como um relógio. O gráfico polar faz exatamente isso. Ele conecta o final com o começo, de um jeito super elegante e fácil de entender. É a ferramenta ideal para contar histórias que andam em círculos. E com essa ferramenta, a gente fecha o nosso kit de ferramentas inicial de hoje. A lição mais importante disso tudo é que não existe um gráfico que seja o melhor para tudo. A escolha da ferramenta certa depende totalmente da história que os dados querem contar. Então vamos recapitular rapidinho. Rame folhas, para ter uma visão geral sem perder nenhum detalhe. Diagrama de caixa, ou box plot, para resumir a distribuição e pescar os outliers. E o gráfico polar, é o mestre dos padrões que se repetem. Cada um na sua, cada um com seu superpoder. Agora, com essas ferramentas na mão, a pergunta final não é mais sobre os gráficos, e sim sobre os dados. Com a ferramenta visual certa, qual padrão, qual anomalia, qual história que estava escondida pode ser finalmente descoberta. A exploração de verdade começa agora.